ETEC Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil, técnico em serviços públicos. Olá, boa noite. O meu nome é Ovídio Batista Júnior e nessa oportunidade conversaremos a respeito da gestão de recursos humanos nas empresas e na sociedade como um todo. Nosso papel é conversar um pouquinho a respeito da trajetória dessa peça fundamental para qualquer organização, que é o ser humano. Meu e-mail é ovidiobatista.junior e é o nosso canal de comunicação mais rápido. Mandou um e-mail, algum questionamento, alguma dúvida ou alguma contribuição que você queira participar com a aula, nos envie, que será muito bem aceito, ok? Muito mais do que falar de pessoas, nós estamos falando de conhecimento. A gestão do conhecimento é o conhecimento implícito produzido em cada organização. Cada conjunto de indivíduos consegue colaborar para o desenvolvimento de uma organização e de uma sociedade. Se vocês avaliarem em sala de aula, vocês vão perceber que, mesmo que você conheça o colega há 10 anos, que vocês estudaram na mesma escola, cada um de vocês tem um conhecimento diferenciado. Por que isso? Porque cada um tem uma formação diferenciada, cada um tem uma capacidade de aprendizado, cada um procura mais informações, outros não. Algumas pessoas precisam ler 2, 3 vezes um conteúdo, algumas pessoas leem apenas uma vez. Algumas pessoas precisam anotar as informações, outras só precisam observar. O que é isso? É o conhecimento que nós adquirimos ao decorrer da nossa faixa etária, do nosso desenvolvimento. E aí, quando nós levamos esse conhecimento para as organizações, nós formamos o quê? O diferencial competitivo de cada uma delas. E é esse diferencial competitivo que faz com que a empresa tenha um desenvolvimento maior ou menor com relação à concorrência. Hoje, em Campo Grande ou qualquer cidade de Mato Grosso do Sul, nós estamos expostos a quem? A competição. Essa competição, ela não é mais local, ela é local e global. Por quê? Porque nós estamos inseridos no contexto da internet. A internet é uma ferramenta que expõe a sua empresa, a empresa onde você trabalha e lhe expõe também. Você, quando faz parte de uma rede social voltada para o mercado profissional ou uma rede social voltada para o seu lazer, você está exposto de que maneira? De maneira global também. Hoje nós temos uma rede social muito forte voltada para os relacionamentos e tem uma rede social também muito forte voltada para o mundo corporativo. Quando você faz adesão, quando você cria uma conta nessas duas redes sociais, você está automaticamente lançando o seu nome para o mercado e lançando o seu nome na rede mundial de computadores também. Essa competição, essa exposição, essa competição, ela é produtiva? É favorável para você, para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento da sua empresa também. Quando nós falamos em gestão do conhecimento, nós temos que pensar nas necessidades do trabalhador. Claro que, principalmente, quando nós temos que falar a respeito das necessidades dentro da empresa e fora da empresa. Dentro da empresa e fora da empresa? É a vida dele fora da organização e dentro da organização. É o equilíbrio que tem que ter da vida pessoal e da vida profissional. A respeito das necessidades do colaborador, eu chamo a atenção de vocês para 2 aspectos, além do equilíbrio da vida profissional e da vida pessoal. Economizar tempo e evitar atividades de baixo valor. O que significa isso? Economizar tempo é você ser objetivo com o que você tem que fazer dentro da organização. Atividade de baixo valor, você leva muito tempo para arquivar papéis, você leva muito tempo para fazer a leitura de um relatório. Você pode ser mais objetivo? Pode. E aí, qual que é o gargalo que tem dentro das organizações? Acabamos de falar a respeito de quem? Da internet. Então, ela acaba fazendo com que você tenha uma produtividade menor do que você precisaria. Um outro fator a respeito da necessidade do colaborador. Todos nós, enquanto colaboradores de uma organização, queremos ser surpreendidos de que maneira? Positiva. Não é simplesmente a empresa chegar e falar para você, funcionário A, B ou C, seu salário vai ser triplicado, quadruplicado. São pequenas ações, pequenas ferramentas que a empresa possui para fazer com que o colaborador tenha satisfação de estar inserido naquela organização. Quais são os objetivos empresariais? Nenhuma empresa vai para o mercado pensando em fazer caridade apenas. Falando de maneira fria e direta, as empresas querem lucro, mas elas não querem lucro desenfreado. Elas querem que você participe desse lucro.
Elas querem que você esteja inserido dentro dela. Por isso ela investe em você quando ela coloca um treinamento. Ela não está fazendo com que você perca tempo. Ela está te dando uma oportunidade de crescer profissionalmente. E aí cabe ao colaborador aproveitar ou não essa oportunidade. Entre outros objetivos da organização, reduzir custos e retrabalho. Nenhuma empresa quer que o colaborador refaça a mesma operação 3, 4 vezes. Por isso é dado um treinamento. Servir aos clientes. Quando nós falamos em servir aos clientes, não estamos falando apenas do mercado externo. Clientes internos, nós enquanto colaboradores, e clientes externos, que são quem? Aquelas pessoas que compram o nosso produto ou o nosso serviço. Melhorar o processo decisório. Quando eu quero tomar uma decisão, não precisa reunir 20 relatórios, 10 orçamentos. Eu quero informações objetivas para que nós possamos decidir em menor tempo possível a respeito de uma decisão. Um exemplo prático, final do ano. Vamos fazer uma confraternização para todos os colaboradores. Vai envolver a família ou não? Sim, vamos envolver a família. Pai, mãe, filho, não. Marido, mulher e filhos. Pronto, está tomada a decisão. Se eu for essa é uma decisão o quê? Rápida. Uma decisão demorada. Quem nós vamos convidar? Bom, deixa o colaborador decidir quem ele vai levar. Ele vai levar a esposa, vai levar um amigo, vai levar um irmão. Se você deixar para que o colaborador defina isso, o processo de decisão é um pouco mais demorado. Mas se a empresa já coloca que as pessoas que podem ser convidadas são esposas e filhos, marido, mulher e filhos, pronto, o processo de decisão é um pouco mais rápido. Acelerar a geração de novos conhecimentos de valor competitivo. Nenhuma empresa quer ficar para trás no mercado. Então ela busca informações, ela busca ferramentas diariamente para que ela não fique atrasada. E aí o nosso papel é ficar de olho no mercado também para saber onde nós podemos tirar vantagem. Por que é importante o colaborador tirar vantagem? Porque se ele traz informações de interesse da organização e a organização consegue tirar vantagem disso, é claro, o colaborador faz parte desse processo. Quais são os objetivos dos colaboradores? Claro, maior produtividade profissional e pessoal, acesso à informação, manter-se conectado com redes relevantes, desenvolver uma identidade e ser reconhecido. Lembra que eu falei há pouco a respeito de você ficar pincelando o que está acontecendo no mercado e trazer essa informação para a organização? Isso vai trazer reconhecimento para você, isso vai te manter conectado com outras redes relevantes, ou seja, você busca informações do que é interessante para a sua organização. O que é o conhecimento das empresas? É o fruto das interações que ocorrem no ambiente de negócios e que são desenvolvidos por meio de processo de aprendizado. O que é o processo de aprendizado? Toda aquela troca de informações que acontece dentro da organização é um processo de aprendizado. Quando você ensina, quando você aprende, faz parte do processo de aprendizado? Faz. E a empresa busca o quê? O conhecimento coletivo. Então, o que é o conhecimento da empresa? É tudo aquilo que aquela empresa consegue produzir em termos de informação através de quem? Dos colaboradores. Através das ferramentas que ela proporciona para ter esse desenvolvimento dentro do grupo. Tipos de conhecimentos. Conhecimento individual, que é aquilo que você produz quando você busca informações a respeito do que você faz, a respeito do teu trabalho, da tua cidade. Conhecimento vinculado à empresa, são os estudos que você faz direcionado à tua área de desenvolvimento, tua área afim. E conhecimento cultural, são as suas experiências de vida, tudo aquilo que você vivencia no seu dia a dia. Gestão do conhecimento é a tarefa de identificar, desenvolver, disseminar e atualizar o conhecimento estrategicamente, ou seja, pensando no desenvolvimento e no crescimento da organização. Quando nós falamos de estrategicamente, é claro, está inserido quem? O colaborador. Relação homem e o trabalho. A relação homem-trabalho, ela surge a partir do trabalho livre. O que é o trabalho livre? Cada um estava livre para produzir aquilo que fosse necessário. Porém, não tinha espaço para todos. Então, essa disputa por espaço, essa disputa por terras, ela já é muito antiga. Algumas pessoas tinham a detenção dos poderes de produção, ou seja, empresas. Só que lá, anteriormente, eles eram chamados de agricultores, latifundiários, aí foram chegando até o quê? Até o momento, empresa. Essa briga, essa disputa, ela foi necessária? Foi. Por quê? Porque através dela se deu o desenvolvimento da sociedade que nós temos hoje. Ela surge também
desde a existência do binômio empresa e empregado-empresa. Quando eu tenho empregado, quando eu tenho empresa, obrigatoriamente nós temos uma relação profissional ali envolvida e obrigatoriamente nós temos interesses envolvidos. Interesse da empresa e interesse do empregado. O correto é que tenha um equilíbrio entre as duas partes. Na verdade, na maioria das situações isso não acontece. Em muitos casos nós observamos que a empresa leva vantagem, em outros casos, em algumas situações, nós observamos que o colaborador leva vantagem em cima da empresa. O surgimento da Revolução Industrial, passando da industrialização, então especialização da mão de obra. Então, no período da Revolução Industrial, todas as pessoas estavam ali dispostas a trabalhar, todo mundo trabalhava 16, 20 horas por dia, tinha aquela fase da mutilação, a empresa era uma máquina, todo mundo era uma coisa só. A partir do momento que eu comecei a separar as instâncias, comecei a enxergar o colaborador como uma peça fundamental no processo. E o colaborador como peça fundamental, ele traz o conhecimento dele e faz com que a empresa possa melhorar o seu desempenho. O papel da gestão de recursos humanos foi modificado ao longo do tempo. Então eu tenho aquele histórico da Revolução Industrial, onde o homem era visto como parte da máquina. Hoje não, ele é visto como parte integrante da organização. Ele não é peça da empresa, ele faz parte dessa organização, com a sua capacidade intelectual, com a sua capacidade de produção. E isso faz com que a gestão de recursos humanos comece a enxergar o colaborador de forma diferenciada. É necessário que ela tenha essa visão? É positivo? As melhores empresas do mercado, elas estão se desenvolvendo mais, estão desenvolvendo melhor, porque ela tem o departamento de recursos humanos pensando em como colaborador e empresa podem chegar a um consenso. A gestão de recursos humanos também, ela busca pelo maior desempenho. Não se aplica apenas nas organizações, na sociedade também. É o que eu falo, seria o ideal se você tivesse uma sociedade com todo mundo perfeito, seria o ideal. Mas não há uma sociedade perfeita. Você pode buscar o quê? A melhoria contínua. Dentro da organização, fora da organização, também você pode fazer o quê? A busca pela melhoria contínua. Como que foi essa evolução? Dentro da empresa, antigamente, nós tínhamos o departamento pessoal. Qual que era a função do departamento pessoal? Contratar e demitir o colaborador. Depois, nós temos, pensando no comportamento humano, qual que é o papel? Pensar no colaborador, como ele se comporta, como ele reage. Começamos a pensar o quê? De maneira estratégica, como utilizar os colaboradores. E depois o colaborador como vantagem competitiva. Função dos recursos humanos hoje está muito mais voltada em recrutar e selecionar pessoal. Essa função de recrutar e selecionar pessoal é muito detalhe, existem algumas particularidades e peculiaridades também. Quando você fala em recrutar pessoal, você quer o quê? Buscar as melhores pessoas para aquela organização. E aí nem sempre é fácil, porque na hora da entrevista, o colaborador tem um perfil. E no dia a dia ele tem outro perfil. Foco no desenvolvimento em vez de foco no controle, foco no processo em vez de foco no instrumento, focar no interesse conciliado em vez de ficar focado somente na organização. E claro, um modelo de foco integrado entre estratégia e ação da organização. Parceiros mais colaboração é igual a expectativa. Quando o colaborador vira parte da empresa e quando a empresa toma parte nos processos do colaborador, gera uma expectativa de relacionamento. Então, é uma cooperação entre a empresa e o colaborador. Essa cooperação ela é positiva, porque toda vez que o colaborador produz, a empresa retribui. E a empresa começa a fazer essa retribuição de maneira que o quê? Que o colaborador pense sempre em quê? Em vantagem para a empresa. Por quê? Porque por tabela ou por consequência, ele também leva vantagem. Nós temos objetivos empresariais e objetivos pessoais. O que é objetivo empresarial? Claro, lucro, crescimento de mercado, produtividade, competitividade. Nenhuma empresa quer ficar perdendo para os seus concorrentes. Maior qualidade. O fato de eu querer competitividade não significa fazer de qualquer jeito. Quanto maior a qualidade de um produto, maior a aceitação dela no mercado.
Novos mercados, eu quero sempre buscar o quê? Expansão do meu produto, vender muito mais em outros mercados. Lembra que eu falei a respeito da internet? Então, se eu vendo no Mato Grosso do Sul, eu posso vender no Paraná, posso vender em Portugal, posso vender para a China. Objetivos pessoais, crescimento pessoal. Ninguém quer ser contratado na função administrativa, assistente administrativo, e quer ficar nessa função para sempre. As pessoas querem o quê? Querem crescimento. Melhores salários, querem crescimento profissional também, querem qualidade de vida, benefícios adicionais. Tudo isso é buscado pelos colaboradores. Mas isso só acontece se existe uma parceria entre ele e a organização. Voltando um pouquinho, o papel que o departamento pessoal tinha anteriormente era o quê? O papel da demissão. Hoje, quando você é convidado aí ao departamento pessoal, pode ser para discutir a sua promoção, pode ser para discutir um benefício que você tem. Então, aquela situação da gestão de recursos humanos com o departamento pessoal, ela está um pouco diferenciada. Então, o departamento pessoal hoje, ele está muito mais vinculado a processos, no caso de contratação, documentação, do que propriamente dito do quê? De demissão. Eu tenho setores dentro da empresa diferenciados. Então, eu tenho o departamento pessoal, que vai cuidar da parte burocrática, e eu tenho a parte de gestão de recursos humanos, que vai cuidar do quê? Do interesse do colaborador e da organização. O investimento em pesquisa, em estudos acadêmicos, gera muito mais produtividade nas organizações. Então, se vocês pesquisarem um pouco a respeito da experiência de Hall e Thorne, o que é essa experiência? Quando o colaborador era visto apenas como peça e não como indivíduo, ele tinha uma característica. Quando o colaborador passou a ser visto como peça, quando indivíduo e não mais peça, ele foi enxergado de uma forma diferente. Então, esse investimento, o resultado que nós temos hoje dentro das organizações é fruto do quê? Pesquisas. Pesquisas em cima de quem? Em cima da empresa e do colaborador. Buscando o interesse de quem? O interesse dos dois. Falando na gestão de recursos humanos, nós temos que falar um pouco de mercado. Qual que é o perfil do mercado hoje? Eu não tenho as pessoas especialistas apenas em uma função. Eu quero pessoas que sejam capazes de produzir o quê? Resultados. Nós somos contratados para levar o quê para as organizações? Respostas. Dúvidas e problemas, elas já possuem demais. Então, o mercado anteriormente, qual que era a grande área de trabalho? Eram as fazendas. Hoje, essa parte de agronegócio está sendo substituída por máquinas. Então, se você está pensando em fazer um curso e voltar para a fazenda, você tem que pensar qual o perfil da fazenda, qual o tipo do curso, para que você não perca tempo. Está mudando o perfil do mercado, está mudando de industrial para serviços. Então, hoje tem muito mais prestação de serviços, eu vendo um carro e aí vendo uma prestação de serviço, do que ficar vendendo vários carros ao mesmo tempo para o mesmo colaborador, para a mesma pessoa. Você não compra um carro por ano, você compra um carro com garantia de 5 anos. E aí, nesses 5 anos, o que você está levando? Serviços. Surge a migração de empregos. Então, eu não tenho mais apenas pessoas especialistas em uma área. Começa a ter o quê? A diversificação de profissionais. A relação mercado de trabalho e recursos humanos. O gerente de recursos humanos, ele tem que estar olhando para o mercado de uma maneira mais ampla, mais específica. Ele tem que estar antenado para o que está acontecendo no mercado e na organização. Ele tem que ficar observando, por exemplo, jornada de trabalho. Olha, hoje nós não podemos mais exceder 8 horas de trabalho. Essa história de 8 horas e 40 para folgar o sábado, não pode mais. Então a pessoa vai ter que trabalhar o sábado. Olha, dependendo da função, são só 6 horas. Tal função. Então, quem tem que estar cuidando disso? Gestão de recursos humanos e departamento pessoal. Porque se eles não cuidarem desse detalhe, quem sofre as consequências é o colaborador e a empresa. Então, há uma necessidade de estar atento ao que está acontecendo no mercado no dia a dia. Mercado de recursos humanos refere-se também às oportunidades de emprego que são geradas todos os dias. Então, hoje nós observamos que existem muitas vagas no mercado e observamos também que tem poucas pessoas atendendo essas vagas. O que está acontecendo? O mercado que está cobrando demais ou as pessoas que querem de menos? Então, essa conciliação ela tem que acontecer. Eu vou oferecer mais empregos ou vou reduzir a oferta de empregos? Então, a partir dessa relação mercado e recursos humanos, é que surgem pessoas que vão se dar bem, pessoas que vão se destacar, pessoas que vão ter uma maior empregabilidade e pessoas que vão ficar desempregadas.
Por que isso? Porque o mercado está mudando. E aí há a necessidade do colaborador também o quê? Estar atento e modificar junto com o mercado. Ele tem uma característica dividida em 3 processos. O primeiro, que é agregar pessoas. O segundo, aplicar pessoas. O terceiro é recompensar pessoas. Isso é a função do quê? Da gestão de recursos humanos dentro da empresa. Primeira etapa, agregar pessoas. No caso, recrutamento e seleção. Aplicar pessoas, pessoas em cada função. E recompensar pessoas. De acordo com a sua característica, com o seu perfil, você vai ser recompensado, você vai ser o quê? Remunerado. Agregar pessoas é parte do quê? Do recrutamento e de seleção. É a arte de selecionar o melhor colaborador para determinada função, de acordo com a estrutura organizacional. Recrutamento são as técnicas que a empresa tem de buscar pessoas no mercado e separar ela de acordo com o quê? Com a minha necessidade. Recrutamento, eu estou fazendo o quê? Estou convidando todas as pessoas. Seleção. Quando eu falo de seleção, eu estou o quê? Escolhendo pessoas em específico de acordo com o quê? Com a característica de uma oportunidade. A seleção pressupõe uma existência maior de vagas do que o quê? Do que a procura. Então, existe uma oferta superior à procura. Tem muita gente oferecendo emprego e poucas pessoas empregadas. Cabe à empresa rejeitar ou não os colaboradores, pessoas que passem pelo processo seletivo, desde que ela informe como é o processo seletivo e qual a finalidade dele. Só um parênteses. Resultado das provas, ele pode ser oferecido, pode ser exposto sim para as pessoas que passam pelo processo seletivo. Ele tem que solicitar isso para a empresa e tem que ser uma política da empresa abrir essas informações. Método mais comum para a seleção de pessoas. Experiência de trabalho, currículo, referências, indicações, provas e testes, redes sociais. Olha aí, se a sua rede social, você está fazendo uma boa gestão dela, não postando coisas pejorativas, vai te dar uma vantagem na hora de um processo seletivo. Quais são as ferramentas que as empresas têm que auxiliam no processo seletivo também? Pesquisa interna, ela pode chegar nos colaboradores e perguntar entre eles pessoas que eles indicam para uma determinada função. Pesquisa externa, no caso ela vai ter que colocar o quê? Um anúncio no jornal, buscando o quê? Profissionais de acordo com a função. Fontes próprias, outras empresas, escolas, universidades. Você hoje na sala de aula pode estar sendo sondado pelo seu professor. Ele pode estar buscando uma vaga no mercado, por quê? Porque através da rede social dele, alguém chegou até ele e falou, professor, eu preciso de um aluno que tenha tais características. E aí, de repente, na sala de aula, você pode estar sendo o quê? Sondado por uma oportunidade. Arquivos de candidatos são aqueles currículos que as empresas recebem e aí fica à disposição. Cartazes na portaria, a empresa coloca shoppings, lojas, principalmente agora para o final de ano, isso é muito comum. E claro, hoje a forma de recrutar ela é infinita. Eu tenho muitos caminhos para convidar alguém para vir trabalhar numa empresa. Depois que eu fiz a seleção, depois que eu recrutei, depois que eu selecionei, coloquei essa pessoa para trabalhar, esse indivíduo, eu tenho que fazer o quê? Avaliar o desempenho dele. Eu preciso saber se ele está adequado ou não com aquela função. Por isso que as empresas utilizam o quê? 90 dias para testar o colaborador. É para saber se o desempenho dele está dentro do que ela esperava, se estava dentro do que ela previa. O que é a avaliação de desempenho? É uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa no cargo e seu potencial de desenvolvimento futuro. Ou seja, eu tenho 90 dias para avaliar se aquele colaborador vai continuar na empresa ou não e se ele tem potencial do quê? De crescimento. Toda empresa quer acertar logo na primeira contratação. É claro que nem sempre é possível. A avaliação de desempenho tem servido de base para promoção em algumas organizações. É um processo que é realizado esporadicamente, 6 meses, 3 meses, a cada 1 ano, e consiste na análise objetiva do comportamento de cada colaborador. Eu não posso fazer uma avaliação de desempenho coletiva. Eu faço ela pontualmente, individualmente. Quais são os objetivos dela? Melhorar o desempenho da organização, desenvolver as pessoas, melhorar as relações de trabalho, identifica o quê? Funcionários que precisam de treinamento
promoção ou, infelizmente, funcionários que precisam de demissão. Quais são os fatores na avaliação? Qualidade no trabalho, quantidade de trabalho, versatilidade, iniciativa, segurança de trabalho, capacidade de aprendizado. São todos esses fatores que eu levo em consideração no momento de fazer a avaliação de uma pessoa. O avaliador deve observar o seguinte: se os seus colaboradores individualmente têm uma capacidade melhor do que quando ele trabalha de maneira coletiva. Fatores de desempenho ineficaz. Quando um colaborador pode ter o seu desempenho afetado? Problemas pessoais, preocupações financeiras, problemas de relacionamento, limitações físicas, falta de esforço do funcionário, imaturidade, gente muito nova no cargo de direção, ou gente muito velha na frente da equipe, as pessoas não aceitam. Tudo isso é levado em consideração. Feedback, qual que é o papel dele? É o retorno. Eu vou falar para o colaborador por que ele foi promovido, por que ele não foi promovido, e aí eu tenho que manter ele informado por que ele poderá ser demitido também. É uma das melhores ferramentas dentro da gestão hoje, porque o colaborador ele é informado do que está acontecendo com ele e com a carreira dele. Avaliação por objetivos. Qual que é a minha intenção com aquele colaborador? Qual que é o meu papel? O que eu quero com ele? Eu quero que ele desenvolva. Eu quero que ele chegue a gerente daquela organização. Para que isso aconteça, eu vou fazer o quê? Um investimento na carreira daquele colaborador. Avaliação de potencial são conhecimentos, habilidades, aptidões, capacidades que o colaborador possui, mas ainda não foi colocado em prática. Às vezes a pessoa tem muita capacidade e aí alguém na empresa observa que ele pode fazer aquilo e faz com que ele desempenhe algumas funções. Algumas pessoas acham que não pode trabalhar como líder. Muitas vezes, o seu papel é fazer com que, identificação de líderes. Só uma curiosidade, a avaliação 360 graus é uma das ferramentas muito eficazes dentro da organização. Só que ela tem que ter muito critério na aplicação. Porque aqui entram pontos que o colaborador tem que separar do lado pessoal. Então você vai avaliar o seu gerente, vai ser avaliado pelos seus colegas, todo mundo, é 360 graus mesmo, todos avaliam todos. E aí você tem que ter um discernimento muito grande. E claro, aqueles que conseguem, utilizam isso como o quê? Uma forma de crescer, uma forma de crescimento profissional. Se quiser fazer um teste na sala de aula, façam uma avaliação 360 graus, levando em consideração o quê? A capacidade de cada colega de interação com os demais na sala. Quais são as vantagens dessa aplicação? Ela ajuda no recrutamento interno, ela avalia tendências, interesses e aspirações dos colaboradores, principalmente interesses e aspirações. É a forma que você tem para identificar o quê? O que o colaborador deseja para o futuro dele. Cargos, salários e recompensas, dentro da gestão de recursos humanos, ela já tem que pensar quais são as pessoas que ela pretende, qual é o salário, quais são as recompensas. Existe uma diferença entre salário e recompensa. Salário é o que você ganha todos os meses. Recompensa, você recebe, por quê? Pelo trabalho a mais que você realizou. Cargo, pessoas de acordo com o quê? Com o organograma da organização. E aí, se você quiser pensar em cargos, pensa na sua empresa hoje. Quais são os cargos que existem dentro da sua organização? Se você é gerente de uma empresa, você já vai saber isso de cor. Mas se você está na base da organização, você vai dar uma refletida. Existe o proprietário, o gerente fulano, o supervisor. Esse é o organograma da empresa. A respeito do cargo, é a posição hierárquica dentro do conjunto de tarefas. Ele tem tarefas a serem realizadas pelo ocupante daquele cargo. Supervisor, qual que é a função dele? Gerente, qual que é a função dele? Análise de cargo, ela determina o quê? Quem tem que fazer o quê dentro da organização? Gerente faz tudo? Não. O gerente ele busca o quê? Resultados. Para que ele consiga resultados, ele vai mexer as peças. Supervisores são as peças intermediárias no processo. Método da coleta de dados sobre alguns cargos.
Quando eu vou fazer a composição de cargos de uma organização, eu tenho que buscar o maior número de informações possíveis para que eu não crie um cargo de supervisor sem todas as competências, nem o cargo de assistente sem todas as competências, e assim por diante. Então, eu tenho que buscar todas as informações possíveis, inclusive sobre valores, a respeito do que esse cargo vai ter dentro da organização, quais são as competências que ele vai ter. É muito importante pensar nisso com muita calma, com muito detalhe, com muito critério, para que a empresa não seja vítima das suas próprias decisões. Etapas para análise de cargos. Principal delas é examinar a estrutura da organização. Você não vai criar 20 cargos para uma empresa que tem 10 pessoas, senão você vai ficar com postos vagos, nem vai criar 10 cargos para uma empresa de 300 pessoas. Você vai precisar de muito mais que isso. Quais são as informações que você vai precisar disso? E, principalmente, preparar as descrições e especificações desse cargo. Se isso não for muito bem descrito, se isso não for muito bem detalhado, é o que nós falamos no início. A empresa será vítima da sua decisão, ou da sua pressa em tomar decisão. Avaliação e classificação de cargos. Ela assegura, ela dá para a empresa a garantia de que a escolha que ela está fazendo para aquela função é adequada ou não. Ela vai fazer, através desses critérios e através dessas técnicas, o que ela consegue? Ela consegue comparações de mercado e começa a definir uma estrutura satisfatória ou não para o seu andamento. A aplicação de descrição e análise de cargos serve por quê? Quando eu sei quais são os cargos que eu quero para uma organização, eu procuro o quê? As pessoas adequadas. Quando eu faço uma descrição de cargos, eu preciso dessa informação no momento do recrutamento, no momento da seleção. Eu preciso saber o quê? Material de treinamento. Por exemplo, a empresa vai contratar técnico de segurança do trabalho. Se eu fizer essa contratação sem pensar na estrutura, desde a aplicação de ferramenta, de instrumental, se eu fizer somente provas teóricas, no dia a dia, como eu vou avaliar esse profissional? Quando eu faço essa contratação, desde o processo seletivo, eu preciso saber que profissional que eu vou estar contratando e qual é o material necessário para esse processo seletivo. Ele é fundamental para o programa de segurança e higiene das empresas. O que é esse programa de segurança e higiene? Visa que o colaborador tenha qualidade de vida nas suas funções, nas suas operações. E é um guia serve, na verdade, como referência para os gerentes de recursos humanos. O perfil da análise de cargos consiste em avaliar alguns aspectos. Quais são os pré-requisitos? Escolaridade, aptidões sensoriais, motoras, personalidades, quais são as características daquele colaborador. Conhecimento e habilidade é tudo aquilo que você produz através do quê? Da sua formação pessoal e das suas experiências. Salários ou recompensas. Nós temos que salário é aquilo que você já recebe pelo seu trabalho. Recompensas, elas podem ser financeiras e não financeiras. O que é uma recompensa financeira? Vamos lá. É o seu salário direto, então, recompensas financeiras diretas, é o salário, prêmios e comissões. Recompensas financeiras indiretas, ou seja, você tem aquilo como um fruto do seu trabalho. Férias, gratificações, gorjetas e outros investimentos que a empresa faz em benefício do colaborador. Recompensas não financeiras. Vamos lá. Se eu quiser, para um departamento, proporcionar que eles viajam no final de semana, é uma recompensa não financeira? É. Em função do quê? Da produtividade daquele grupo, eu permito ou proporciono para aquele grupo de pessoas, uma viagem, incluindo com seus familiares. Se eu coloco no plano da empresa que isso vai acontecer no decorrer do ano, e aí vão ser premiados os melhores departamentos, qual que é o envolvimento dos colaboradores? Envolvimento total. O objetivo do salário, ele tem a ver com ter segurança, tem a ver com prestígio e querer o quê? Ser mais realizado. Olhando friamente, as pessoas querem suprir suas necessidades fisiológicas, fome, sono, sexo também, necessidade de segurança, abrigo, sua casa própria, necessidade social, interação com as pessoas, necessidade de autoestima, ou seja, eu me sentir bem com a minha pessoa, necessidade de autorrealização. Viajar para o exterior, por exemplo, hoje seria uma autorrealização.
Qual que é a conclusão que nós chegamos? Que o papel da gestão de recursos humanos, ele modificou totalmente à medida que as empresas foram se desenvolvendo. À medida que a empresa investiu no colaborador, ela se desenvolveu muito mais. Os processos de recursos humanos hoje, eles estão focados em quê? Em agregar pessoas, em avaliar pessoas, desenhar cargos e salários e fazer com que as empresas tenham um desenvolvimento muito maior do que elas tinham na sua experiência anterior. Hoje nós pensamos na empresa como um fator de desenvolvimento para qualquer sociedade, mas esse desenvolvimento só vai acontecer se os principais componentes da sociedade, ou seja, as pessoas, estiverem inseridas nesse contexto. Dessa forma, me despeço de vocês e espero que tenha contribuído para que vocês entendam um pouquinho a respeito da gestão de recursos humanos. Muito obrigado e uma boa noite.